O que é esse e-book e por que ele é importante para você? Bom, o e-book ele é completo sobre produtividade, mas ele tem aí, além dos conceitos, 5 ferramentas gratuitas para você. Ferramenta com o vídeo explicando como usar. E por que a gente disponibilizou essas ferramentas? A gente disponibilizou essas ferramentas porque elas permitem você costurar o propósito, lá do início, os critérios, até chegar num dia produtivo. Tá bom? Essas ferramentas, as 5 ferramentas que estão nesse e-book, elas partem do seguinte princípio. O primeiro princípio é que você precisa definir o critério para agir. E o critério para agir, ele parte daquilo que você quer alcançar ao longo do tempo. A primeira ferramenta que você encontra aí no e-book é a ferramenta, tem lá os marcos, né? Nessa ferramenta que eu chamo de mapa de talentos, ela tem um nome, mapa de talentos, porque ela pode ser usada para outra finalidade, não apenas para produtividade. Mas essa ferramenta, que é o mapa de talentos, ela funciona e a gente trabalha com ela com os nossos clientes de coaching. Ela é uma ferramenta que vai trabalhar os marcos do tempo. Você começa lá dos 12 meses, depois você traz para os 6 meses, depois você trabalha com 9 meses e depois você trabalha com 3 meses. O que ela significa? Quando a gente trabalha com o cliente com essa ferramenta, e ela pode ser trabalhada para você também, com você com você mesmo, essa ferramenta, ela trabalha o seguinte: o que eu quero conquistar? O que eu quero alcançar? Em 12 meses, em 3 meses. Por que a gente trabalha com uma linha do tempo de 12 meses? É porque quando a gente faz planejamento de agenda, geralmente a gente foca, sabe aonde? A gente foca no curto prazo, não é? A gente olha para a urgência do dia, a gente olha para a emergência da semana, a gente olha para aquilo que a gente quer alcançar daqui a um mês, mas é difícil pensar sobre aquilo que eu estou fazendo hoje. A gente olha para o curto prazo. Então, essa ferramenta te ajuda a linkar o que você faz hoje com o que você quer alcançar daqui a 12 meses. Olha que legal. Isso faz com que você tenha critérios. Então, quando você trabalha essa ferramenta, você começa preenchendo lá no 12 meses. Eu quero alcançar alguma coisa em 12 meses. E depois você vai trazendo. Por que você trabalha depois com 6 meses? Você trabalha com 6 meses porque significa que, se em 12 meses eu quero gerar um resultado X, o resultado que eu quero gerar em 6 meses, ele tem que ser coerente. Esse resultado de 6 meses tem que mostrar que eu estou no caminho para em 12 meses alcançar alguma coisa. Caso contrário, eu não vou chegar no resultado que eu quero. 6 meses é um indicativo de que eu estou no caminho certo. Ok? Ah, o Paulo compartilhou aqui a tela. Olha que legal. Olha lá a ferramenta. E essa ferramenta está no seu e-book, tá? Um pouquinho só. Aí, legal. Aumentou e abaixou aqui. Olha lá. Primeira linha é de 3, a segunda é de 6, a terceira é de 9 e a última é de 12 meses. A gente começa perguntando para o cliente qual que é o marco que você gostaria de alcançar em 12 meses. E por que a gente pergunta sobre o marco? A gente pergunta sobre o marco porque é alguma coisa desafiadora. Então, se você trabalha com o seu cliente, por exemplo, seu cliente de coaching, você pergunta para ele, para o executivo, o que você gostaria de alcançar em 12 meses? Aí ele vai falar assim, eu queria que a minha equipe estivesse produzindo mais. Tá, mas isso não é um marco. Se a sua equipe estivesse produzindo mais, o que você geraria de resultado que faria com que você olhasse no espelho e falasse assim, nossa, eu realmente fiz uma coisa incrível pela minha carreira. Nossa, eu me orgulho do que eu fiz. E aí você ajuda ele a encontrar um marco. Legal, agora ele falou alguma coisa que é uma conquista, algo que é decisivo para ele. Que ele vai conseguir olhar no espelho em 12 meses e falar assim, puxa, valeu muito a pena. Eu realmente conquistei alguma coisa que faz eu me orgulhar. Tenho orgulho de falar disso para as pessoas. Agora, vamos olhar para os 6 meses. Pulo 9. Vamos para os 6. Em 6 meses, que é exatamente a metade do caminho, o que teria que ter alcançado? O que teria que ter acontecido com você, como marco, para você saber, nossa, estou no caminho certo. Em 12 meses, eu sou capaz de gerar aquele resultado que eu gostaria.
E isso aqui serve para quem está trabalhando com coaching de vida, com quem está trabalhando com executivo, com business. Eu dei um exemplo de executivo. Mas vamos dar um exemplo de life. O que eu gostaria em 12 meses? Life coaching. Coaching de carreira, por exemplo. Eu gostaria de, em 12 meses, ter gerado recurso suficiente para poder sair da empresa que eu estou e buscar uma carreira melhor para mim. Em 12 meses, eu preciso ter gerado um caixa de 100 mil reais, que é para garantir que eu posso ficar em 6 meses desempregado buscando uma recolocação. O que teria que acontecer em 6 meses? Em 6 meses, eu tenho que ter gerado um caixa de pelo menos 50 mil reais. Dei um exemplo de life coaching, tá? Bom, aí depois que a pessoa definiu em 6 meses, a gente vai para 9 meses. Por que 9 meses? Porque 9 meses é exatamente a metade do caminho entre 6 e 12. Olha como tudo isso vai fazendo sentido na cabeça do coach. Bom, se em 6 meses eu tenho que ter gerado um resultado que me indica que eu estou no caminho certo para 12, em 9 meses eu tenho que definir um marco que signifique que eu estou no caminho entre 9 e 12. E aí ele vai estabelecer um outro marco. E só depois a gente vai lá para 3 meses. Por quê? Porque 3 meses é a visão de curto prazo. E agora eu vou conseguir fazer com que a pessoa, usando essa ferramenta, consiga perceber o que ela tem que fazer em 3 meses. Qual que é o marco que ela precisa alcançar em 3 meses? Para que em 12 meses ela alcance o resultado que ela gostaria. Olha que legal. Agora, o mais interessante dessa ferramenta é o seguinte: eu não vou gerar plano de ação para ele para o mês inteiro, para o ano inteiro, não. Agora entra a neurociência. O que a neurociência diz? Que o meu cérebro funciona muito melhor quando eu quebro os meus desafios em etapas menores. Então, o que eu preciso fazer? Trabalhar com o meu coach só os 3 primeiros meses. Trabalhando com ele, o que ele vai fazer só nos 3 primeiros meses, eu vou ajudá-lo a ser muito mais produtivo. Então, eu vou lá com ele lá nos 3 meses e gero o plano de ação só ali, nos primeiros 3 meses. Para alcançar o marco que ele estabeleceu em 3 meses, quais são as estratégias que ele precisa adotar para que isso aconteça? Então, vamos usar o exemplo lá do coaching de vida, do cara que disse que em 12 meses quer ter economizado 100 mil reais, que é para ele ter um caixa para viver suficientemente 6 meses sem emprego e conseguir se recolocar com tranquilidade. Lá em 3 meses, provavelmente, ele pode ter dito que o marco dele é que ele tenha conseguido guardar pelo menos 20 mil reais. Se ele colocou isso como marco em 3 meses, quais são as estratégias para isso? Então agora eu preciso criar uma planilha para minha família controlar os gastos. Eu preciso, durante 3 meses, se eu quero guardar lá 30 mil reais, a cada mês eu preciso guardar 10 mil reais. Uma outra estratégia é que eu vou arrumar uma conta poupança de investimento, que eu não devo mexer antes de um mês. Vou ser obrigado a colocar o dinheiro lá e não mexer nesse dinheiro. Um monte de estratégias. Eu vou parar, eu vou vender o meu carro e vou começar a andar de Uber, porque eu quero gerar um caixa maior. Então, eu vou fazer isso nos próximos 3 meses para economizar mais. E aí ele vai definindo um monte de estratégias que façam sentido e ele vai colocar ali. E o que você vai trabalhar com ele? Só sobre essas estratégias que ele definiu nos primeiros 3 meses. Mas veja que quando ele chegar na agenda do dia, ele está olhando lá para os 12 meses. Mas ele traduziu esses 12 meses numa primeira etapa, que acontece nos 3 meses. Todo mundo entendeu como é que usa essa ferramenta? Achou legal? Acha que funciona? Dá para aplicar o mapa de talentos? Fala aí, por favor. Aí, o que vai acontecer com essa ferramenta ao longo do tempo? Todo mundo que entendeu, fala aí, eu entendi, legal, funciona, acho que vale a pena. Coloca aí no chat, por favor. O que vai acontecer com essa ferramenta? Você dá autonomia e liberdade para o seu coach, ele tem um plano para o ano, e ele pode ser independente. Os primeiros 3 meses você vai trabalhar ali com ele. E depois de 3 meses, ele alcançou, ele vai avaliar lá, o que eu consegui fazer? Eu bati o meu resultado ou não bati? Eu consegui colocar em prática todas as ações? E aí ele vai abrir os próximos 3 meses. E ele vai abrir os próximos 3 meses, criar lá as estratégias dos próximos 3 meses e trabalhar sobre as estratégias dos próximos 3 meses. Para chegar no marco de 6 meses. E ele vai fazer disso um plano de produtividade para o ano todo. E um mapa, um roteiro para ele.
para que ele consiga realizar as ações que ele se propôs. Olha só que legal. Muito bom. Muito bem, o pessoal entendeu aí, maravilha. É um plano de produtividade completo, mas que traz a visão de longo prazo para a visão de curto prazo, que vai chegar na visão do dia através das próximas ferramentas. E que outras ferramentas, Carol, que a gente pode associar a isso, né? Que são importantes tanto para coach de vida, quanto para coach de carreira, liderança, time, executivo e negócios. Ferramentas que realmente conseguem contribuir para esse nível de resultado. Pois é. Aí, o que tem de mais interessante nesse e-book, que é sensacional, é que isso daí não são 5 ferramentas. É uma sequência de ferramentas que você pode usar para trabalhar a produtividade com o seu cliente do início ao fim. Trazendo ele lá do plano de 1 ano para o plano de 1 dia, de 1 hora. Então, eu não sei se você leu o e-book e teve essa percepção, vocês estão aí. Mas se você não teve essa percepção, esse é o grande diferencial. Olha o que você faz. Você sai lá de 1 ano e faz com que ele pense na hora dele produtiva agora para gerar impacto lá em 1 ano. E isso é sensacional, né? Vamos lá para a segunda ferramenta, então, que ela é sequência dessa. Depois que você aplicou esse mapa e trabalhou com o seu coach esse mapa, ou com você mesmo, se você não é coach, você vai para a segunda ferramenta. A ferramenta que vem na sequência dessa. E agora que o coach definiu as estratégias dele para 3 meses, nós vamos trazer o prazo para 1 mês. Então, a gente vai quebrar tudo isso que ele definiu lá, como roteiro para ele, e vamos trazer isso para 1 mês. E que ferramenta que a gente utiliza para isso? O Roadmap. Agora, olha que legal. A ferramenta lá do mapa de talentos, quem é do nosso treinamento Master Coaching Executivo, fez a formação do Master Coaching Executivo, aprendeu essa ferramenta lá. Só que lá eles aprenderam essa ferramenta com uma outra perspectiva, que é a perspectiva de trabalhar desenvolvimento de líderes. Então ele trabalha com o desenvolvimento de líderes usando aquela ferramenta. Agora, olha que incrível, uma única ferramenta serve para pelo menos 2 finalidades. Aí você começa a multiplicar os seus recursos. Olha que coisa especial. Se eu tenho uma ferramenta que serve para 2 recursos, eu já tenho 2 ferramentas. O mapa de talentos, eu ensinei para vocês aqui uma forma de trabalhar. Quem está participando do Master Coaching Executivo conhece mais uma forma de trabalhar e conheceu agora uma outra forma. Então, ele já tem 2 ferramentas. Agora, olha essa ferramenta aqui. Essa ferramenta que é do Roadmap para 1 mês. Eu vou explicar para vocês a sequência. Essa ferramenta aqui pode ser usada para projetos, para um monte de outras finalidades. Eu faço com os meus clientes o plano de guerra com essa ferramenta aqui. Mas vamos lá entender a sequência lógica dessa próxima ferramenta. Eu não tenho lá as estratégias de 3 meses. Ótimo, agora vamos trazer para a estratégia de 1 mês. Eu vou trabalhar com o meu coach lá, a estratégia, falar para ele assim, o que você vai fazer disso tudo que você definiu, de estratégias para 3 meses, e 1 mês. Aí a gente vai fazer essa linha do tempo, olhar no calendário e ver. Esse mês agora, ele tem 5 semanas ou 4 semanas, para dividir o tempo. Isso aqui você pode fazer com uma linha feita à mão, lá na hora, né? Lá na hora você faz uma linha na mão lá e divide em 4 semanas, se o mês tiver 4 semanas. Ou em 5 semanas, se o mês tiver 5 semanas. E estabelece lá, semana 1, vai de que data até qual data. Semana 2, vai de que data até qual data. E faz isso para cada uma das semanas. Agora, você vai pedir para o seu coach, ou você mesmo vai usar para você, e vai distribuir aí o que daquelas ações, daquelas estratégias que eu tinha determinado lá, eu posso fazer no primeiro mês. E ele vai desdobrar essas estratégias que ele vai fazer no primeiro mês em ações. Então, ele vai quebrar as estratégias em várias ações. E vai encaixar aqui nessa linha. Então, nessa primeira semana, eu vou lá e vou abrir a conta no banco. Depois, na segunda semana, aí ele vai colocar lá, na primeira semana eu vou abrir a conta no banco, na primeira semana eu vou fazer uma reunião com a minha família e vou estabelecer como é que a gente vai fazer economias, o que cada um pode fazer para economizar. Na primeira semana, eu vou guardar e ajudar a família a economizar
pelo menos R$ 1.000, para eles sentirem o gostinho da economia. Então, coloquei tudo isso lá na primeira semana. Na segunda semana, eu já vou começar a colocar o dinheiro no banco. Na segunda semana, a gente vai ter definido a planilha de economia e fazer um follow-up do que a gente fez de economia, o que cada um conseguiu contribuir. E você vai encaixando todas essas coisas na linha do tempo, tá bom? Vai preenchendo de atividades aí na linha do tempo. E, de preferência, lá na semana 1, ele vai colocar, na segunda-feira eu faço isso, na terça-feira eu faço isso, na quarta-feira eu faço isso, durante essa semana. E aí ele estabeleceu a rotina dele durante o mês. Aquela rotina ele vai colocar lá no espelho, ele vai colocar na mesa de trabalho dele, e aquilo ali vai ser o guia para ele ser produtivo durante aquele período. Legal, né, pessoal? Super simples de usar. E se você quiser ser mais assertivo ainda, você começa lá da quinta semana e vai chegando na semana 1. E depois que ele preencheu tudo isso, você ainda pergunta para ele assim, tem algo de colocar aqui? Olha lá no seu roteiro de 3 meses. Tem mais alguma coisa que você podia fazer no primeiro mês que você não lembrou de colocar aqui? Dá uma visitada aí em tudo que você colocou. E aí ele vai acrescentando mais coisas e você tem um roteiro completo para um mês com as atividades distribuídas. E aí? Paulo? Gostei esse desencadeamento mesmo de semana a semana. Né? E você tem um win, né, que seria um marco da semana, um grande marco da semana. Que eu sempre gostei de fazer com alunos meus, né, a parte de diário de bordo, né, que é uma coisa que no Mastermind você tem muito bem, e é bem isso, né, o diário de bordo, a pessoa tem uma noção de diário de bordo, falar, cara, nessa primeira ação, eu chegar nesse objetivo, beleza, eu progredi tanto a cada dia, na outra semana eu quero progredir isso, eu quero atingir esse outro marco, e por aí, e assim, né, sucessivamente, porque fica muito mais palpável, e fica muito, a gente torna aquilo que era impossível de ser desencadeado, né, de ser planejado e palpável de você realmente atingir. Muito legal mesmo. Ó, e Edson, a questão de criar o hábito de alta produtividade. Para mim, a alta produtividade é tudo que tem a ver com o que a gente estava falando até agora. Com base em qual objetivo você quer alcançar. Ah, eu quero correr uma maratona. Então, para eu atingir esse foco, quantas maratonas eu tenho que correr, quantos quilômetros eu tenho que já conseguir correr 6 meses, antes de conseguir competir lá na São Silvestre, entendeu? Depois, tá, ok, 9 meses, quantos quilômetros eu tenho que conseguir percorrer? E aí, você fala, agora em 3 meses, qual que vai ser meu foco? Né? E aí, esse vai ser meu treinamento intensivo em 3 meses. Para eu chegar num nível de desempenho, né, de quilometragem dentro de uma maratona, e aí eu pegar e nesse roadmap de semana 1, 2, 3, 4, 5, estabelecer, cara, onde eu tenho que focar meu treino, quantos quilômetros eu quero chegar a correr em 1 hora, sei lá, na segunda semana quantos quilômetros, e assim por diante. E fazendo um paralelo em outras áreas da nossa vida, é exatamente isso, né? Então, é desenvolver esse hábito e construir a disciplina. Um hábito nada mais é do que um comportamento, né, que a gente quer, mas colocar a disciplina aquilo para a gente realmente conseguir chegar naquele determinado resultado. Para eu conseguir correr uma maratona, adivinha só, o comportamento que eu tenho que ser disciplinado em desenvolver é correr. Então, por aí vai. E aí você vai desenvolvendo, mas dentro de uma empresa, dentro do trabalho de coaching, podem ser outros tipos de comportamentos, habilidades que você tem que desenvolver, e você tem que usar sua disciplina, que é bem aquilo que a Carol colocou, né? A gente parar de adiar o que a gente não gosta de fazer, né? E fazer essas coisas primeiro, porque senão a demanda vai virar urgência, e a urgência vai virar o quê? Pendência. E aí isso aí vai simplesmente impactar no nosso resultado. Imagina, se em 6 meses eu ainda não comecei a correr todo dia, tem alguma coisa errada, né? Perfeito, Carol. O mais legal, pessoal, espero que vocês estejam aí acompanhando e compreendendo, é que quando a gente faz, por exemplo, como o Paulo falou, diário de bordo, o diário de bordo ele é focado na rotina, mas às vezes ele desconsidera um ponto muito importante, que é o resultado lá na frente que eu quero alcançar. Então eu preciso cuidar da rotina, isso é bem importante, mas eu não posso perder de vista
A rotina é para atender o resultado. Isso é bem legal. Bom, aí depois a gente vai para a terceira ferramenta, né? Vocês já trabalharam aí a primeira ferramenta, que traz lá do 12 meses para 3 meses, a segunda ferramenta, que traz do 3 meses para 1 mês, e agora vamos lá, desdobrar isso um pouco mais, olha a próxima ferramenta aí. Essa ferramenta é do Big Win. E o que ela faz? Traz de 1 mês para 1 semana. Então, depois que ele fez o roadmap e abriu todas as semanas, a cada semana ele vai abrir e vai fazer o seguinte: dia 1, dia 2, dia 3, dia 4, dia 5, coloca lá a data, e eu trabalho isso com os meus clientes, tá? De coaching. Olha, você tem que ter em mente que para ser produtivo, criar o hábito de produtividade, você precisa, a cada dia, estabelecer um ganho. Então, vai lá no dia 1 e estabelece um ganho. Vai lá no dia 2 e estabelece um ganho. E o que é o ganho? O ganho, lembra dos marcos? É a mesma coisa. Só que o marco é uma coisa muito relevante e muito interessante para 1 ano, 3 meses, 6 meses, 9 meses. Aqui é o marco do dia. Quantas vezes você vai trabalhar, você faz um monte de coisas e você não faz uma coisa, você fala, não, isso daqui vai mudar meu resultado. Não acontece isso com você? Você faz um monte de tarefas, mas você não faz uma tarefa que vai ter impacto no seu resultado, no resultado que você quer gerar. Você não faz uma tarefa que vai fazer você ganhar mais dinheiro, você não faz uma tarefa que vai fazer você ter mais clientes, você não faz uma tarefa que vai reduzir o seu sacrifício para conquistar o que você quer. Então, você está sendo produtivo? Não. E o que faz com que você não seja produtivo? Falta de clareza. Lembra que a nossa mente, ela trabalha respondendo as perguntas que a gente faz. Qual que é o grande ganho do Big Win? Vocês definiram um marco para o dia, um ganho para o dia. Logo, a sua mente vai ficar o dia inteiro assim. O que eu preciso fazer hoje para alcançar isso daqui que eu me propus? O que eu preciso fazer agora para alcançar aquilo que eu me propus? Opa, eu preciso dizer sim ou não para essa atividade? Se eu disser sim, isso daqui vai me atrapalhar a alcançar aquele resultado que eu me propus? Olha lá, seu cérebro trabalhando a seu favor. Por quê? Você está fazendo a pergunta certa. Você está fazendo a pergunta certa porque você definiu com clareza um marco para o dia. Então, o que seria, no nosso exemplo, um marco para o dia? De tudo que eu vou fazer no dia, qual é o ganho, o resultado que eu quero gerar? Vamos lá pegar o exemplo da liderança. É o cara que a gente está trabalhando essas ferramentas para liderança. O que seria o Big Win do dia? Bom, se eu quero construir um resultado financeiro para a empresa, se eu quero construir uma equipe que gera mais resultados, é mais produtiva, o que eu preciso fazer no primeiro dia? O Big Win do dia. Bom, o Big Win desse dia é uma reunião com a liderança. Eu preciso alinhamento com a liderança. Então, esse é o grande ganho do dia. Vou fazer um monte de atividades, mas uma coisa eu não posso deixar de fazer. Com a liderança, de quais são as expectativas de resultado que eles devem gerar. Depois você estabelece o grande ganho do segundo dia, o grande ganho do terceiro dia. O que significa o Big Win? É um marco. E esse marco significa que é o resultado que eu tenho que ter em mente para conseguir alcançar aquilo que eu espero. De tudo que eu preciso fazer, o que é que eu preciso realizar naquele dia indispensavelmente para conseguir gerar o ganho do dia. Agora, olha essa mentalidade. Quem é que vai trabalhar e pensa assim, qual é o grande ganho do dia? O que eu preciso gerar de resultado hoje? Quem tem isso em mente não fica se ocupando. Quem tem isso em mente, produz. Olha que legal. Então, agora, você tem clareza do que fazer. E a sua agenda vai contemplar isso. Aí, isso é uma maneira ótima, acho que foi o Leandro que perguntou. Leandro, como é que eu faço para gerar hábitos de produtividade? Isso aqui é uma ótima maneira de gerar hábitos de produtividade em você e no seu corpo. Ele tem em mente qual é o grande ganho do dia. Qual é o resultado que eu quero gerar hoje? O que eu preciso realizar para que isso aconteça? Exato. E o bacana disso, né? Vamos dizer assim, olha só que legal, a gente vê um ano, coloca grandes marcos em meses, começa a ver nos 3 meses, foca nos 3 meses, e aí depois começa a desenvolver o plano em um mês, semana a semana. E aí, o que eu achei muito bacana nessa técnica aqui do Big Win mesmo, essa questão o que não pode faltar nessa semana, o que não pode faltar nesse dia.
né? No dia 1, no dia 2, no dia 3, no dia 4 e 7 dias. Porque se a gente começa a focar e começa a fazer o que é realmente importante fazer naquele dia, aquela coisa que não pode faltar, o que acaba acontecendo? A gente gera um hábito de fazer o que é realmente relevante e importante em direção àquele objetivo. E isso, para alcançar um resultado a nível de um ano, se a gente foca isso uma semana, pode ter certeza que na outra semana a gente vai querer a mesma coisa. E um mês a gente fazendo isso, em 3 meses a gente já tem o hábito formado. Para chegar num ano, a gente vai ter aquela consistência necessária para atingir o objetivo. Show de bola, muito bom. Bom, agora vocês saíram lá de um ano, chegaram nas estratégias de 3 meses, depois das estratégias de 3 meses, chegaram nas ações de um mês. Das ações de um mês, vocês estabeleceram o grande ganho. E eu esqueci de falar uma coisa, hein? Lá no Roadmap, vocês devem ter visto que tem lá também o Big Win. Eu posso, lá no Roadmap, que eu estou trabalhando das semanas, antes de estabelecer o Big Win, que é o grande ganho do dia, eu estabeleço o grande ganho da semana. Então, eu vou trabalhar com um mês produtivo, as minhas semanas, eu sei o que eu tenho que gerar de resultado a cada dia para conseguir o resultado da semana. E aí, eu vou trabalhar a cada dia gerando um resultado legal, que vai fazer do meu dia muito produtivo e vai me ajudar no resultado da semana. Tá vendo que está tudo conectado? Não, tá tão conectado, né? O pessoal tá falando assim, nossa, de macro migra para micro, né? Com a finalidade de atingir o objetivo. Realmente, está tudo conectado mesmo, né? Estão curtindo, estão gostando dessas ferramentas? Podemos aprofundar em mais algumas? Maravilha. Quem quer aprender mais? Quem quer aprender mais? Vocês querem que compartilhe mais uma aí? Como é que faz? O que tem que fazer para chegar no final? Lá do macro para o micro, que é o que a gente está fazendo? Coloca Sabe o aí que no a chat. gente faz de efeito colateral, Paulo? Usando essa série, sequência de ferramentas? O efeito colateral é que a gente amplia a visão estratégica do coach. Olha só que legal. Ele sai daquela visão de curto prazo e ele começa a fazer conexão entre as coisas que ele faz no micro para o macro. E, colateralmente, ele começa a olhar para outras coisas assim também. Então, ele olha lá para o resultado que ele tem que gerar na empresa, ele olha lá para o mapa estratégico, para o objetivo do ano na empresa, e ele começa a fazer o mesmo raciocínio. Como é que eu trago isso para o micro? Como é que eu trabalho com 6? Como é que eu trabalho com 9? Como é que eu trabalho com 3? E como é que eu tenho que fazer ações nesse mês para alcançar o resultado de 3 meses? E depois, o que eu tenho que fazer a cada semana para o resultado do mês ser alcançado? E o que eu tenho que fazer a cada dia? Qual é o maior resultado que eu tenho que gerar cada dia para o resultado da semana acontecer? Isso, colateralmente, faz com que ele amplie sua visão estratégica. Faz sentido? Muito sentido, muito legal. Tô curtindo pra caramba. Estão querendo, Carol, estão querendo mais. Nem precisa perguntar. Agora eu entendi o que é planejamento pessoal. Isso sim é um projeto de vida. Muito bom, Leandro. E, Leandro, é um projeto pessoal e pode ser profissional. Depende qual enfoque que você vai dar. Se for para coaching de vida, você trabalha para o pessoal. Se for coaching executivo, profissional. Se for coaching de negócios, pessoal e profissional junto, né? Perfeito, então. Perfeito. Carol, então... Tem gente ainda ganhando dinheiro, dando treinamento por aí, Paulo, ensinando essa sequência de ferramentas, tá? Olha só. Então você consegue também, só mostrando isso aqui, né? Só dando uma... Imagina, você dando um workshop disso. Pois é, você pode vender o seu conhecimento, olha, né? Muito legal. Fazer um workshop de produtividade. Vai lá, usa aí sua vontade. Só fala que foi a gente que criou, por favor, tá? Foi uma referência lá. Eu aprendi isso daí, ó, no e-book da Caroline da Cássia, no webinário da Caroline do Paulo. Mas pode usar à vontade. A gente espera que vocês ganhem muito dinheiro, viu? Quanto mais recursos vocês gerarem, a gente ajudar e contribuir para vocês serem mais próximos, mais resultados vocês geram para a gente também consumindo as coisas que a gente produz. É um ciclo de coisas boas que a gente vai criando. Perfeito. Vou colocar aqui, então, a próxima ferramenta. Gostei, Carol. É aquela questão das prioridades, né? Posso pôr aqui? É isso aí. Prioridades. Agora, vamos lá. Próxima ferramenta. Agora, olha só o que nós fizemos.
nós saímos lá do planejamento da semana. Paulo, sobe só um pouquinho, por favor. Aí, isso. O que a gente vai fazer aqui? Nessa ferramenta que se chama As 3 Coisas Mais Importantes. Pode baixar, Paulo, por favor. Olha, lembra que a gente já estabeleceu, na ferramenta anterior, o grande ganho do dia. Agora, a gente vai falar sobre o grande ganho, a gente já estabeleceu. Agora, a gente vai falar sobre toda a rotina do dia. Então, eu vou planejar lá. O que eu vou fazer nesse dia? Já estabeleci. Agora, além do marco do dia, a gente escolhe 3 atividades que são as mais importantes do dia. Ou seja, essas 3 atividades, elas são chave para o grande ganho do dia. Então, de todas as atividades, da lista de atividades que eu vou fazer, 3 atividades eu não posso deixar de realizar. Porque essas 3 atividades, elas vão garantir que o big win do dia aconteça. Então, você vai cuidar da rotina do dia, mas sabe o que isso aqui garante? Que você não vai ficar focado em fazer um monte de coisa que não gera resultado para você. Você vai se focar em gerar resultado. Então, todo dia vai ser produtivo. Porque você vai ter clareza e vai ter em mente o que gera resultado para mim. O que faz com que eu consiga gerar o big win. O que eu tenho que fazer para que eu tenha um dia muito produtivo. Isso é muito legal. Então, você partiu lá de 1 ano, foi lá para os 3 meses, de 3 meses você foi para 1 mês, de 1 mês você trabalhou cada semana, estabelecendo o big win, estabelecendo rotina. A cada semana, você abriu a semana, estabeleceu o ganho do dia, e agora você estabeleceu as 3 coisas que vão levar ao ganho do dia. Muito simples também essa ferramenta, mas muito produtiva e efetiva. Dá para usar junto no mesmo dia que você está aplicando a outra ferramenta. O que eu gosto dessa ferramenta aqui, né, é o seguinte. O Big Win, ele é o objetivo daquele período, vamos dizer assim. Se você está falando da semana, o Big Win da semana é o grande objetivo da semana. O do dia é o grande objetivo que você tem de alcançar naquele dia. E as 3 coisas mais importantes vai mostrar exatamente a ação necessária para desencadear aquele processo. E aí você vai vendo como as coisas vão linkando, né? Aí você vai pegando assim, o Big Win da semana e você vai vendo quais têm que ser os pequenos marcos diários, né? Quanto você tem que avançar e progredir para que na semana você chegue naquele ponto, naquele nível de resultado. E aí você vai pegar, cara, as 3 principais ações do dia tem que ser essas, não pode ficar para depois. E qualquer outra coisa, Putz, eu tenho um mentor que ele tem o seguinte, né? First things first, né? Ou seja, as primeiras coisas vêm primeiro. E aí ele fala assim, second things never. Então, as que estão em segundo lugar, nunca. Né? Porque em outros ditados, as pessoas falam assim, primeiras coisas vêm primeiro e as que estão em segundo vêm por último. Mas não, ele fala assim, as primeiras coisas vêm primeiro e as que estão em segundo lugar, muitas vezes, elas nem são prioridade, estão ali só para realmente ocupar seu tempo. Então, ter esse discernimento. E quando eu falei ali no começo de padronizar a sua forma de análise, essas ferramentas que a Carol está mostrando aqui, são ferramentas que vão ajudar e vão agilizar as suas tomadas de decisão, que vão agilizar o seu processo mesmo produtivo. Vai chegar um momento, Carol, que isso aqui vai fazer parte, vai estar muito claro, a pessoa só vai fechar o olho e falar, em 1 ano tanto, 6 meses, 9, 3 meses vai ter que ser assim, tá, em 1 mês vai ter que ser isso, semana tal, e aí vai chegar, tá, no dia tal vai ter que ser, esse é o Big Win, vai marcando cada dia um Big Win, assim, mentalmente, tá, hoje então tem que fazer isso. Isso é legal. Você vai criando um hábito de produtividade na pessoa. A pessoa vai criando mentalidade de produtividade, né? Isso vai ficando automático para ela. Trabalho com o meu cliente e falo para ele, olha, todo dia você tem que chegar na empresa e ter clareza de qual que é o seu ganho do dia. A gente já fez aquelas outras ferramentas. Então, ele tem a responsabilidade de me mostrar, lá na próxima sessão, qual foi o ganho do dia. E ele vai criando o hábito de se perguntar qual é o ganho do dia. Isso vai virando rotina para ele. Daqui a pouco, ele não precisa mais de ninguém perguntando nada. Ele faz isso automaticamente e ele se torna muito mais produtivo.
menos ocupado e mais produtivo, porque ele faz as coisas que realmente fazem sentido. Tem uma última aqui, né? Não, é a quinta técnica. Cara, isso aqui é legal. Essa aqui eu gostei. Essa que eu vi, eu gostei Vamos bastante. lá. Tem mais, tem mais. Bruna perguntou se a gente trabalha uma ferramenta por semana. Depende do objetivo do processo de coaching, mas teoricamente sim, Bruna. Você pode trabalhar uma ferramenta por semana. Mas assim, de produtividade, isso foi uma boa pergunta, hein? Deixa eu comentar isso daqui, que eu acho que é bom para todo mundo. Se eu estou fazendo um processo de coaching executivo, e o foco do processo de coaching executivo é, por exemplo, ajudar o coach a gerar resultados, eu não vou ficar uma semana, eu não vou ficar 4 semanas fazendo isso aqui com ele, aplicando 4 ferramentas. Hoje, que eu sou bem experiente e eu já domino as ferramentas, eu trabalho todas essas ferramentas com ele em um dia. Uma sessão de coaching, ele sai de lá com o projeto todo pronto, de planejamento, de rotina. Mas você pode fazer em 2 sessões, tá tudo bem. O que você não pode você tá com um projeto que tem uma finalidade, aí você perde o foco e fica lá 5 semanas fazendo isso. Não precisa. Você vai trabalhar isso daí em 1 ou 2 sessões e fazer com que ele crie essa rotina e esse hábito. Foi uma boa pergunta. Legal. Então, e isso aqui dá uma excelente primeira sessão. Se numa primeira sessão você trabalhar um macro, né, vamos dizer assim, a estratégia 12 meses, 6 meses, 9 meses, 3 meses, e pensar no primeiro mês, espetacular. E na outra, você fechar com chave de ouro, trabalhando a parte micro, estabelecendo as rotinas que a pessoa vai ter que ter para atingir aquilo, espetacular. Você já está com 80% do processo de coaching ganho, porque aí as outras sessões vão ser sessões que você vai fazendo um ajuste fino de comportamentos, crenças, e não só trabalhar a agenda, entendeu? Porque no começo é muito legal. Sem essa base da agenda, sem mostrando para que está sendo feito um processo de coaching, porque aqui a gente define um projeto, né? E o que a pessoa está se comprometendo a fazer para atingir aquele objetivo. E aí, durante o processo, a gente vai simplesmente lapidando comportamentos, atitudes, desenvolvendo novos hábitos, quebrando crenças e fazendo o que o coach sabe fazer de melhor. Né? Então, isso fica muito bacana, fica muito perfeito, assim, como o processo de coach começa a fluir de uma forma bem mais suave e fluida. Muito bom, Carol. Maravilha. Então, agora vamos chegar lá na próxima ferramenta. Paulo vai compartilhar com a gente aqui a tela. E aí tá todo mundo acompanhando, certo? Todo mundo até aí entendeu perfeitamente. Então, a gente criou ali as prioridades, as 3 coisas mais importantes. E agora a gente vai trabalhar a matriz de priorização. Desce um pouquinho. Opa. Ok. Então, o que a gente vai fazer? Agora a gente está indo para o micro mesmo. A gente vai priorizar as atividades. Então, aqui a gente vai listar todas as atividades, distribuir essas atividades por hora e criar no Coach uma percepção. Isso é de um método de produtividade que já é usado no mundo inteiro. Então é o seguinte, olha, se eu tenho uma atividade que ela é importante e ela gasta menos de 3 minutos para ser feita, de 3 a 5 minutos para ser feita, o que eu faço? Eu faço logo. Porque aí eu diminuo a minha lista de compromissos e de atividades a fazer. Eu priorizo as atividades e se eu tenho atividade que eu posso tirar logo do colo, eu vou lá e faço. 3 a 5 minutinhos eu fico livre disso. Mas aí eu observo a minha agenda do dia pensando no ganho do dia, nas 3 coisas mais importantes que eu tenho que encaixar aqui, eu já encaixo na agenda. Por exemplo, eu gosto de usar a agenda do telefone. Então eu marco lá os meus compromissos todos na agenda. Tem gente que gosta da agenda do Google, que também já agenda no telefone. E marca todos os compromissos na agenda do Google. Então você planeja a sua rotina do dia e já deixa agendado. Porque aí você garante que você tem um compromisso de fazer. E que você não pode assumir um compromisso adicional naquele horário, porque você já tem algo que precisa realizar. Aí você fica muito mais produtivo, porque eu entro lá e olho assim, o que eu tenho que fazer hoje? Tá bom, das 8 às 9 horas eu programei isso, das 9h30 às 10h30 eu programei isso, das 11 ao meio-dia eu programei isso, e tá tudo ali, na minha mão. E agendado as coisas importantes, as 3 coisas mais importantes do dia. E várias coisas pequenas que eu tenho que fazer logo para ficar livre disso. E não tem jeito, adotando esse método, do seu dia ser
improdutivo. E aí você cria com o coach o hábito, ou em você mesmo. Eu gosto de fazer de manhã, tem gente que gosta de fazer no dia anterior. Eu gosto de fazer de manhã. No dia anterior, para mim, é o momento de fazer um balanço, assim. Olha lá meu Big Win. Bati? Bati. Realizei as atividades? Ótimo, fiz. Então tá bom. No dia seguinte, quando eu acordo, é que eu gosto de pensar na minha agenda do dia. Aí eu vou lá na minha agenda do dia, dou uma olhada em tudo, penso em qual vai ter que ser a rotina do dia, faço, já agendo tudo e pronto. Eu costumo fazer o seguinte, segunda-feira é o dia que eu planejo a semana inteira. E na segunda-feira eu já vou encaixando todas as atividades na segunda-feira de manhã da semana, observando e criando a minha semana. E aí, a cada dia, eu faço essa gestão do dia de manhã. Aí você vai criar a sua rotina. Se você prefere fazer no dia anterior, tá bom. Se você prefere fazer no dia, eu prefiro fazer no dia e tudo bem. Aí você vai ajustar com a sua preferência e a preferência do seu coach. E, de novo, não tem o certo ou errado. É fazer aquilo que fica bom e que é melhor para você, usando as técnicas adequadas e prontas para isso. Exatamente, né? E trabalhar com a parte da produtividade aqui, e como isso chega no detalhe, né? É muito bom, porque ele te dá fica palpável mesmo o que é realmente vai ajudar para atingir aquele objetivo e o que vai atrapalhar. O que são reais oportunidades para você chegar naquele resultado e o que vai ser realmente barreiras ou vai tomar seu tempo. Eu gostei muito que você colocou, poxa, se isso aqui vai me tomar 3 minutos, vou fazer esse negócio primeiro, né? Porque eu vou esperar lá no final do dia e aí, putz, tinha que ter feito isso, né? Então, essa é uma das coisas que a gente percebe, né, no dia a dia, que a gente vai protelando. Ah, já que isso aqui é mais rápido, eu vou deixar lá para o final do dia. E aí eu vejo muitas pessoas que dependem, por exemplo, de um sistema de banco, tal, aquilo que era tão rápido, e chega no final do dia, o sistema cai, pronto, não conseguiu fazer. Então, se é rápido, sabe fazer, etc. Então, e é importante, faz parte do Big Win, faz logo, faz o quanto antes. Aquilo lá é importância mais urgência, né, para chegar no nível do resultado que você quer. Carol, muito bom, gostei bastante, viu? Inclusive, eu estava aqui pensando, tem um curso que eu fiz, o Tony, que chama o Time of Your Life. E eu acho que, é uma aula muito bacana mesmo. E eu gostei que você estava colocando aqui, isso me lembrava algumas coisas que eu falei, cara, isso não tem lá naquele material. E você detalhou aqui de um jeito muito mais fácil de aplicar. E quem aí achou isso realmente, aplicável? Cara, eu vou começar a usar isso aí amanhã. Quem que sentiu isso e falou, isso aqui é a faca e o queijo na mão para eu conseguir realmente atingir meus objetivos? Levanta a mão e fala, isso aqui para mim foi espetacular. Muitos insights, muitos aprendizados. Eu tive muitas anotações aqui, né? E olha só, né? A gente está falando de um tema que nem a gente falou ali no começo. Produtividade é um dos temas que várias pessoas falam, tem vários livros sobre. E eu nunca vi nesse tipo de abordagem tão simples, tão prático, né? Por isso que até o tema, né? Eu fui ousado, porque exatamente isso, porque a questão da produtividade é colocar na prática. Né, Carol? Isso aí. E outra coisa, tudo isso que a gente compartilhou aqui é o que a gente realmente usa. É diferente você pegar uma ferramenta que você copiou de um livro qualquer, né? Você pegar uma ferramenta que você copiou de alguém, de alguma escola, de uma ferramenta que você trabalha com seus próprios clientes. Então, essas ferramentas são ferramentas que a gente trabalha com os nossos próprios clientes. Logo, são ferramentas aplicáveis que a gente já testou, já comprovou que funciona, que a gente sabe que traz resultados. Enfim, isso é muito legal. Isso traz resultado para o cliente, traz resultado para a gente. É gratificante fazer uma sessão de coaching com uma sequência de ferramentas dessa, que a pessoa fala, nossa, eu tenho um cliente que todo dia termina a sessão e fala, uau, nossa, tô até atordoado. Porque, poxa, o cara sai dali com resultado palpável. É muito diferente de Embromation, que tem um monte de ferramenta que você fica aplicando
que é embromação para o cara ficar felizinho e tal. Isso daí não gera resultado. Né? Ferramenta que gera resultado é aquela focada naquilo que o coach precisa realizar para facilitar a vida dele.